Terceiro de boa-fé. Será que ele está sempre certo? Será que o direito sempre prevalece ao terceiro de boa-fé? Nesse vídeo eu vou te explicar que às vezes não. Na verdade, geralmente não. Olá, meu nome é Igor Lopes, este é o canal O Advogado do Arrematante e hoje eu vou explicar de uma forma bem simples e uma opinião às vezes polêmica por que o terceiro de boa-fé, o arrematante de boa-fé, muitas vezes não está com razão. E a gente, primeiro, porque é uma coisa que eu escuto muito, principalmente quando eu estou pro lado do devedor, conversando com os arrematantes diretamente, ele falando exatamente... Já começa sempre na primeira frase. Não, eu sou um terceiro de boa-fé. Ou no próprio processo falando isso, como se o fato dele ser um terceiro de boa-fé faz com que qualquer nulidade no processo seja suprimida. E não é assim que funciona. E eu vou falar novamente uma frase que eu falo muito. Arrematar imóvel em leilão sem advogado é a mesma coisa que comprar um carro sem consultar um mecânico. Você está assumindo risco. E o judiciário tem esse entendimento também. Por quê? É papel do arrematante, antes de fazer qualquer lance no imóvel, mesmo sendo terceiro de boa-fé, avaliar os riscos disso. Porque, é claro, isso é consenso no judiciário, que nenhuma nulidade ela vai suprir essa questão do arrematante de boa-fé. Então, por exemplo, você pode arrematar um imóvel e lá na frente não assumir ele, não ficar com ele, porque tem uma nulidade lá atrás. Ou seja, a nulidade sempre vai estar acima do arrematante de boa-fé. É diferente, por exemplo, do seguinte sentido. Arrematou um imóvel, a pessoa tem uma ação judicial em curso, não conseguiu eliminar, e aí você, durante o processo, assumiu a posse do imóvel e até vendeu o imóvel. Nesse caso, você, como terceiro de boa-fé, se lá na frente no processo for declarado nulo o leilão, obviamente você não vai perder o imóvel, você não vai ter esse prejuízo. Porém, o devedor, nesse caso, o banco vai ter que pagar para ele o valor do imóvel, perdas e danos que está previsto em lei. Mas não é todos os casos que isso vai acontecer. Então, por exemplo, no meio do processo teve uma liminar, você não assumiu a posse do imóvel ainda, e até o final do processo tem uma liminar em curso, declara nulo o leilão. Você vai ter o seu dinheiro de volta. E você não vai ficar com o imóvel mesmo sendo terceiro de boa-fé. Então, essa é a explicação que é importante entender. Não é porque o arrematante de boa-fé e, por exemplo, você fez uma arrematação, isso significa que a qualquer custo você vai ter o imóvel. Não é bem assim. Por isso que eu reitero a importância de fazer a consulta anteriormente, de fazer uma auditoria antes para ver se vale a pena assumir esse risco. Justamente por isso. O arrematante de boa-fé, o terceiro de boa-fé, ele não vai estar sempre certo. Então, pode ser que mesmo você estando nessa situação, você não se sagra assim, vencedor do lance, você vai ser. Mas no final das contas, você ficar com o imóvel. Então, fique bem claro nesse sentido. E tem um pouco, às vezes, de humildade ao conversar, negociar com um devedor, porque muita gente bate nesse ponto. Sou arrematante, sou terceiro de boa-fé e pronto, acabou, posso fazer o que eu quero, comprei o imóvel. Não é assim. Não é a minha opinião. Se houver alguma nulidade no processo, ausência de intimação, preço vil, avaliação desatualizada, alguma coisa assim, isso vai acarretar a nulidade do leilão e ponto. E você, no final do processo, vai receber o seu dinheiro de volta. Obviamente, você não vai ficar prejudicado, você não vai perder o dinheiro. Porém, o seu investimento vai ficar lá parado enquanto você podia ter pego esse imóvel e vendido. Lembrando a diferença. Por exemplo, se você já foi emitido na posse, ou já vendeu outra pessoa, outras coisas, aí sim o devedor vai ter perdas e danos. E aí você continua com o imóvel. Mas essa questão toda necessita, e eu bato sempre nessa tecla, que é necessário sempre fazer uma auditoria antes para você ter segurança que você está fazendo essa arrematação. Então, lembre-se sempre, da mesma forma que você não compra um carro usado sem consultar um mecânico, senão você vai estar correndo algum risco. Não faça arrematação sem um advogado, seja comigo ou com qualquer outro. A importância é você fazer essa operação de forma segura. E é isso que eu sempre prego. Sempre faça isso de uma forma de minimizar os seus riscos. Na hora de você fazer lá o cálculo, vou ter tanto X de lucro nessa operação, colocar despesa disso, ITBI, isso e aquilo, coloque lá o advogado, porque o advogado, depois que dá errado, fica muito mais caro. Muito mais caro. E além do risco de não dar certo, porque hoje o judiciário
sinto-lhe dizer para o público que é uma loteria. Então, eu tenho casos que o cliente chegou para mim para pedir a desistência da arrematação. Era um caso de desistência da arrematação. Veio um juiz maluco, deu uma decisão que manteve a arrematação. Veio um desembargador, manteve a arrematação. Vou ao STJ, STF. Gente, STJ e STF são casos muito singulares. Para chegar ao STF, por exemplo, tem que ter uma violação à lei federal no acórdão do tribunal, tem que ser uma coisa de repercussão geral, o que é muito difícil, que é um assunto muito entre particulares. E para o STJ, tem que ter uma ofensa à lei federal. Se não houver isso, gente, acabou no tribunal. E aí você vai ter que arcar com os custos de não conseguir desistir dessa arrematação. Daí a importância sempre de fazer toda essa auditoria antes. É imprescindível, não se trata de uma despesa, se trata de um investimento. Esse foi o vídeo de hoje e conto com alguns comentários aqui embaixo para que vocês compartilharem histórias de assuntos como esse e o que vocês acham dessa questão. Será que o arrematante de boa-fé ele tem direito a tudo ou tem limites nesse sentido? Um grande abraço!